Estamos aqui no nosso desafio de leitura da Bíblia e hoje nós vamos finalizar o livro de Juízes. E havia um homem da montanha de Efraim, cujo nome era Mica, o qual disse à sua mãe: As 1.100 moedas de prata que te foram tiradas, por cuja causa lançaste maldições, e de que também me falaste, eis que esse dinheiro está comigo, eu o tomei. Então lhe disse sua mãe: Bendito do Senhor, seja meu filho. Assim, restituiu as 1.100 moedas de prata à sua mãe. Porém, a sua mãe disse: Inteiramente tenho dedicado este dinheiro da minha mão para o Senhor, para meu filho fazer uma imagem de escultura e uma de fundição, de sorte que agora tu tornarei a dar. Porém, ele restituiu aquele dinheiro à sua mãe. E sua mãe tomou 200 moedas de prata e as deu a ourives, o qual fez delas uma imagem de escultura e uma de fundição, que ficaram em casa de Mica. E teve este homem, Mica, uma casa de deuses, e fez um éfode e terafins, e consagrou um de seus filhos para que lhe fosse por sacerdote. Naqueles dias não havia rei em Israel. Cada um fazia o que parecia bem aos seus olhos. E havia um moço de Belém de Judá, da tribo de Judá, que era levita e peregrinava ali. E este homem partiu da cidade de Belém de Judá para peregrinar onde quer que achasse conveniente. Chegando ele, pois, à montanha de Efraim, até a casa de Mica, seguindo o seu caminho, disse-lhe Mica: De onde vens? E ele lhe disse: Sou levita, de Belém de Judá, e vou peregrinar onde quer que ache conveniente. Então lhe disse Mica: Fica comigo, e sê-me por pai e sacerdote, e cada ano te darei 10 moedas de prata, e o vestuário e o sustento. E o levita entrou. E consentiu o levita em ficar com aquele homem, e o moço lhe foi como um de seus filhos. E Mica consagrou o levita, e aquele moço lhe foi por sacerdote, e esteve em casa de Mica. Então disse Mica: Agora sei que o Senhor me fará bem, porquanto tenho um levita por sacerdote. Naqueles dias não havia rei em Israel, e nos mesmos dias a tribo dos danitas buscava para si herança para habitar, porquanto até aquele dia, entre as tribos de Israel, não lhe havia caído por sorte sua herança. E enviaram os filhos de Dan, da sua tribo, 5 homens, dentre eles, homens valorosos de Zorá e de Estaol, a espiar e reconhecer a terra. Eles disseram: Ide, reconhecei a terra. E chegaram à montanha de Efraim, até a casa de Mica, e passaram ali a noite. E quando eles estavam junto da casa de Mica, reconheceram a voz do moço, do levita, e dirigindo-se para lá, lhe disseram: Quem te trouxe aqui? Que fazes aqui? E que é que tens aqui? E ele lhes disse: Assim e assim me tem feito Mica, pois me tem contratado e eu lhe sirvo de sacerdote. E ele lhes disse: Assim e assim me tem feito Mica. Então os homens lhe disseram: Consulta a Deus, para que possamos saber se prosperará o caminho que seguimos.
E disse-lhe o sacerdote: Ide em paz, o caminho que seguis está perante o Senhor. Então foram-se aqueles 5 homens e chegaram a Laís, e viram que o povo que havia no meio dela estava seguro, conforme ao costume dos sidônios, quieto e confiado. Nem havia autoridade alguma do reino que por qualquer coisa envergonhasse a alguém naquela terra. Também estavam longe dos sidônios e não tinha relação com ninguém. Então voltaram a seus irmãos Zorá e a Estaol, os quais lhe disseram: Que dizeis vós? E eles disseram: Levantai-vos e subamos contra eles, porque examinamos a terra, e eis que é muitíssimo boa. E vós estareis aqui tranquilos? Não sejais preguiçosos em irdes para entrar a possuir a terra. Quando lá chegardes, vereis um povo confiado, e a terra é larga de extensão, porque Deus vô-la entregou nas suas mãos, lugar em que não há falta de coisa alguma que há na terra. Então partiram dali, da tribo dos Danitas, de Zorá e de Estaol, 600 homens munidos de armas de guerra, e subiram e acamparam-se em Quiriate-Jearim, em Judá. Então chamaram a este lugar de Mané-Dan, até o dia de hoje. Eis que está por detrás de Quiriate-Jearim. E dali passaram a montanha de Efraim, e chegaram até a casa de Mica. Então responderam os 5 homens que foram espiar a terra de Laís, e disseram a seus irmãos: Sabei vós também que naquelas casas há um éfode e terafins, e uma imagem de escultura e uma de fundição? Vede, pois, agora o que haveis de fazer. Então se dirigiram para lá e chegaram à casa do moço, o levita, em casa de Mica, e o saudaram. E os 600 homens que eram dos filhos de Dan, munidos com suas armas de guerra, ficaram à entrada da porta. Porém, subindo os 5 homens que foram espiar a terra, entraram ali e tomaram a imagem de escultura, o éfode e os terafins, e a imagem de fundição, ficando com o sacerdote em pé à entrada da porta, com os 600 homens que estavam munidos com as armas de guerra. Entrando eles, pôs em casa de Mica, e tomando a imagem de escultura e o éfode e os terafins, e a imagem de fundição, disse-lhes o sacerdote: Que estás fazendo? E eles lhe disseram: Cala-te, põe a mão na boca, e vem conosco, e sê-nos por pai e sacerdote. É melhor ser sacerdote da casa de um homem só, do que ser sacerdote de uma tribo ou de uma família em Israel? Então alegrou-se o coração do sacerdote, e tomou o éfode e os terafins e a imagem de escultura, e entrou no meio do povo. Assim viraram e partiram, e os meninos e o gado e a bagagem puseram diante de si. E estando já longe da casa de Mica, os homens que estavam nas casas junto à casa de Mica reuniram-se e alcançaram os filhos de Dan. E clamaram após os filhos de Dan, os quais viraram os seus rostos e disseram a Mica: Que tens que tanta gente convocaste? Então ele disse: Os meus deuses que eu fiz, me tomaste juntamente com o sacerdote e partistes. Que mais me resta agora? Como, pois, me dizeis: Que é que tens? Porém, os filhos de Dan lhe disseram: Não nos faças ouvir a tua voz, para que, porventura, homens de ânimo mau não se lancem sobre vós.
e tu percas a vida e a vida dos da sua casa. Assim seguiram o seu caminho os filhos de Dan, e Mica, vendo que eram mais fortes do que ele, virou-se e voltou à sua casa. Eles, pois, tomaram o que Mica tinha feito e o sacerdote que tivera, e chegaram a Laís, a um povo quieto e confiado, e os feriram a fio de espada, e queimaram a cidade a fogo. E ninguém houve que os livrasse, porquanto estavam longe de Sidom, e não tinham relações com ninguém. E a cidade estava no vale que está junto de Bet-Reob. Depois reedificaram a cidade e habitaram nela, e chamaram-lhe Dan, conforme ao nome de Dan, seu pai, que nascera Israel. Era, porém, antes o nome dessa cidade Laís. E os filhos de Dan levantaram para si aquela imagem de escultura. E Jonatas, filho de Gerson, o filho de Manassés, ele e seus filhos foram sacerdotes da tribo dos Danitas até ao dia do cativeiro da terra. Assim, pois, estabeleceram para si imagem de escultura que fizera Mica por todos os dias em que a casa de Deus esteve em Siló. Aconteceu também, naqueles dias em que não havia rei em Israel, que houve um homem levita, que peregrinando ao lado das montanhas de Efraim, tomou para si uma concubina de Belém de Judá. Porém, a sua concubina adulterou contra ele, e deixando-o, foi para a casa de seu pai, em Belém de Judá, e esteve ali alguns dias, a saber, 4 meses. E seu marido se levantou e foi atrás dela, para lhe falar conforme ao seu coração, e para tornar a trazê-la. E seu moço e um par de jumentos iam com ele, e ela o levou à casa de seu pai. E vendo-o, o pai da moça alegrou-se em encontrar com ele. E seu sogro, o pai da moça, o deteve e ficou com ele 3 dias. E comeram e beberam e passaram ali a noite. E sucedeu que no 4º dia pela manhã, de madrugada, ele levantou-se para partir. Então o pai da moça disse ao seu genro: fortalece o teu coração com um bocado de pão, e depois partireis. Assentaram-se, pois, e comeram ambos juntos, e beberam. E disse o pai da moça: peço-te que ainda esta noite queiras passá-la aqui, e alegre o seu coração. Porém, o homem levantou-se para partir, mas seu sogro o constrangeu a tornar passar a noite ali. E madrugando, ao 5º dia pela manhã para partir, disse o pai da moça: ora, conforta o teu coração. E divertiram até já declinar o dia. E ambos juntos comeram. Então o homem levantou-se para partir, e ele e a sua concubina e o seu moço, e disse o seu sogro, o pai da moça: eis que já o dia declina, e a tarde já vem chegando. Peço-te que aqui passes a noite, eis que o dia já vai acabando. Passa aqui a noite, e que teu coração se alegre. E amanhã de madrugada levanta-te a caminhar, e irás para a tua tenda. Porém, o homem não quis ali passar a noite, mas levantou-se e partiu, e chegou até defronte de Jebus, que é Jerusalém, e com ele um par de jumentos albardados, como também a sua concubina. Estando, pois, já perto de Jebus, e tendo-se já declinado muito o dia, disse o moço ao seu senhor: vamos agora, e retiremo-nos a esta cidade dos Jebuseus, e passaremos ali a noite.
Porém, disse-lhe seu senhor: não nos retiremos a nenhuma cidade estranha, que não seja dos filhos de Israel, mas iremos até Gibeá. Disse mais o moço: vamos, cheguemos a um daqueles lugares e passemos a noite em Gibeá ou em Ramá. Passaram, pois, adiante e caminharam, e o sol se lhes pôs junto a Gibeá, que é a cidade de Benjamim. E retiraram-se para lá, para passarem a noite em Gibeá. E entrando ele, assentou-se na praça da cidade, porque não houve quem os recolhesse em casa para ali passarem a noite. E eis que um velho homem vinha à tarde do seu trabalho do campo, e era este homem da montanha de Efraim, mas peregrinava em Gibeá. Eram, porém, os homens deste lugar filhos de Benjamim. Levantando ele, pois, os olhos, viu a este viajante na praça da cidade. E disse o ancião: para onde vais e de onde vens? E ele lhe disse: viajamos de Belém de Judá até os lados da montanha de Efraim, de onde eu sou. Porquanto fui a Belém de Judá, porém agora vou à casa do Senhor. E ninguém há que me recolha em casa. Todavia, temos palha e pasto para nossos jumentos, e também pão e vinho há para mim, e para a tua serva e para o moço que vem com teus servos, de coisa nenhuma faltará. Então disse o ancião: paz seja contigo. Tudo quanto te faltar, fique ao meu cargo, tão somente. Não passes a noite na praça. E levou-o à sua casa, e deu pasto aos jumentos, e lavando-se os pés, comeram e beberam. Estando eles alegrando o seu coração, eis que os homens daquela cidade, homens que eram filhos de Belial, cercaram a casa, batendo à porta, e falaram ao ancião, senhor da casa, dizendo: tira para fora o homem que entrou em tua casa, para que o conheçamos. E o homem, dono da casa, saiu e disse-lhes: não, irmãos meus, ora, não façais semelhante mal, já que este homem entrou em minha casa, não façais tal loucura. Eis que a minha filha virgem e a concubina dele, vô-las tirarei fora. Humilhai-as a elas, e fazei delas o que parecer bem aos vossos olhos. Porém, a este homem não façais essa loucura. Porém, aqueles homens não o quiseram ouvir. Então, aquele homem pegou da sua concubina e lhe atirou para fora. E eles a conheceram e abusaram dela toda a noite até pela manhã. E subindo a alva, a deixaram. E ao romper da manhã veio a mulher e caiu à porta da casa daquele homem, onde estava o seu senhor, e ficou ali até que se fez claro. E levantando-se seu senhor pela manhã, e abrindo as portas da casa, e saindo a seguir o seu caminho, eis que a mulher, sua concubina, jazia à porta da casa, com as mãos sobre o limiar. E ele lhe disse: levanta-te e vamo-nos. Porém ela nada respondeu. Então, levantando-se o homem, a pôs sobre o jumento e foi para o seu lugar. Chegando, pois, à sua casa, tomou um cutelo e pegou na sua concubina e a despedaçou com os seus ossos em 12 partes e enviou-as por todos os termos de Israel. E sucedeu que cada um que via aquilo dizia: nunca tal se fez, nem se viu, desde o dia em que os filhos de Israel subiram da terra do Egito, até o dia de hoje. Ponderai isto, considerai e falai. Então todos os filhos de Israel saíram, e a congregação se ajuntou perante o Senhor em Mispá,
como se fora um só homem, desde Dan até Berseba, como também a terra de Gileade. E os principais de todo o povo, as tribos de Israel, se apresentaram na congregação do povo de Deus, 400.000 homens de pé que tiravam a espada. Ouviram, pois, os filhos de Benjamim e os filhos de Israel. Haviam subido a Mispá, e disseram os filhos de Israel: Falai como sucedeu essa maldade. Então respondeu o homem levita, marido da mulher que fora morta, e disse: Cheguei com a minha concubina a Gibeá, cidade de Benjamim, para passar a noite. E os cidadãos de Gibeá se levantaram contra mim e cercaram a casa de noite. E intentaram matar-me. E violaram a minha concubina, de maneira que morreu. Então peguei na minha concubina e fi-la em pedaços, e a enviei por toda a terra da herança de Israel, porquanto fizeram tal malefício e loucura em Israel. Eis que todos sois filhos de Israel. Dai aqui a vossa palavra e conselho. Então todo o povo se levantou como um só homem, dizendo: Nenhum de nós irá à sua tenda, nem nenhum de nós voltará à sua casa. Porém, isto é o que faremos a Gibeá. Procederemos contra ela por sorte. E de todas as tribos de Israel, tomaremos 10 homens, de cada 100, e 100 de cada 1.000, e 1.000 de cada 10.000, para providenciarem mantimento para o povo, para que, vindo ele a Gibeá de Benjamim, lhe façam conforme a toda a loucura que tem feito em Israel. Assim, ajuntaram-se contra esta cidade todos os homens de Israel, unidos como um só homem. E as tribos de Israel enviaram homens por toda a tribo de Benjamim, dizendo: Que maldade é esta que se faz entre nós? Dai-nos, pois, agora aqueles homens, filhos de Belial, que estão em Gibeá, para que os matemos, e tiremos de Israel o mal. Porém, os filhos de Benjamim não quiseram ouvir a voz dos seus irmãos, os filhos de Israel. Antes, os filhos de Benjamim se ajuntaram nas cidades de Gibeá para saírem a pelejar contra os filhos de Israel. E contaram-se naquele dia os filhos de Benjamim das cidades 26.000 homens, que tiraram a espada fora os moradores de Gibeá, de que se contaram 700 homens escolhidos. Entre todo este povo havia 700 homens escolhidos, canhotos, os quais atiravam com a funda uma pedra em um cabelo e não erravam. E contaram-se dos homens de Israel, afora os de Benjamim, 400.000 homens que tiravam da espada, e todos eles homens de guerra. E levantaram-se os filhos de Israel, e subiram a Betel, e consultaram a Deus, dizendo: Quem dentre nós subirá primeiro a pelejar contra Benjamim? E disse o Senhor: Judá subirá primeiro. Levantaram-se, pois, os filhos de Israel pela manhã, e acamparam-se contra Gibeá. E os homens de Israel saíram a peleja contra Benjamim. E os homens de Israel ordenaram a batalha contra eles ao pé de Gibeá. Então os filhos de Benjamim saíram de Gibeá e derrubaram por terra naquele dia 22.000 homens de Israel. Porém, esforçou-se o povo, isto é, os homens de Israel, e tornaram a ordenar a peleja no lugar onde no primeiro dia a tinham ordenado. E subiram os filhos de Israel e choraram perante o Senhor até a tarde, e perguntaram ao Senhor, dizendo: Tornar-me-ei a chegar a peleja contra os filhos de Benjamim, meu irmão? E disse o Senhor: Subi contra eles.
Chegaram-se, pois, os filhos de Israel aos filhos de Benjamim no dia seguinte. Também os de Benjamim no dia seguinte lhes saíram ao encontro fora de Gibeá e derrubaram ainda por terra mais de 18.000 homens, todos dos que tiravam a espada. Então todos os filhos de Israel e todo o povo subiram e vieram a Betel e choraram, e estiveram ali perante o Senhor, e jejuaram aquele dia até a tarde, e ofereceram holocaustos e ofertas pacíficas perante o Senhor. E os filhos de Israel perguntaram ao Senhor, porquanto a arca da aliança de Deus estava ali naqueles dias. E Finéias, filho de Eleazer, filho de Arão, estava perante ele naqueles dias, dizendo, tomarei ainda a pelejar contra os filhos de Benjamim, meu irmão, ou pararei? E disse o Senhor, subi, que amanhã eu te entregarei na tua mão. Então Israel pôs emboscadas em redor de Gibeá. E subiram os filhos de Israel ao terceiro dia contra os filhos de Benjamim, e ordenaram a peleja junto a Gibeá, como das outras vezes. Então os filhos de Benjamim saíram ao encontro do povo, e desviaram-se da cidade, e começaram a ferir alguns do povo, atravessando-os, como das outras vezes, pelos caminhos, um dos quais sobe para Betel e o outro para Gibeá pelo campo, uns 30 dos homens de Israel. Então os filhos de Benjamim disseram, estão derrotados diante de nós como dantes. Porém os filhos de Israel disseram, fujamos e desviemo-los da cidade para os caminhos. Então todos os homens de Israel se levantaram do seu lugar e ordenaram a peleja em Baal-Tamar. E a emboscada de Israel saiu do seu lugar da caverna de Gibeá. E 10.000 homens escolhidos de todo Israel tiveram contra Gibeá, e a peleja se agravou. Porém, eles não sabiam o mal que lhes tocaria. Então feriu o Senhor a Benjamim diante de Israel, e destruíram os filhos de Israel naquele dia 25.100 homens de Benjamim, todos os quais tiravam a espada. E os filhos de Benjamim que estavam feridos, porque os homens de Israel deram lugar aos benjaminitas, porquanto estavam confiados na emboscada que haviam posto contra Gibeá. E a emboscada se apressou e a acometeu a Gibeá. E a emboscada arremeteu contra ela e feriu ao fio da espada por toda a cidade. E os homens de Israel tinham um sinal determinado com a emboscada, que era fazer levantar da cidade uma grande nuvem de fumaça. Viraram-se, pois, os homens de Israel na peleja, e já Benjamim começava a ferir dos homens de Israel quase 30 homens, pois diziam, já infalivelmente estão derrotados diante de nós, como na peleja passada. Então a nuvem de fumaça começou a se levantar da cidade como uma coluna, e virando-se Benjamim a olhar para trás de si, eis que a fumaça da cidade subia ao céu. E os homens de Israel viraram os rostos, e os homens de Benjamim pasmaram, porque viram que o mal lhes tocaria. E viraram as costas diante dos homens de Israel para o caminho do deserto. Porém a peleja os apertou, e os que saíam da cidade o destruíram no meio deles. E a peleja e cercaram aos de Benjamim, e os perseguiram à vontade, e os pisaram até diante de Gibeá para a nascente do sol. E caíram de Benjamim 18.000 homens, todos estes sendo homens valentes. Então viraram as costas e fugiram para o deserto, a penha de Rimon. Colheram ainda deles pelos caminhos uns 5.000 homens, e de perto os seguiram até Gidom, e feriram deles 2.000 homens. E todos os que caíram de Benjamim naquele dia foram 25.000 homens, que tiravam a espada, todos eles homens valentes. Porém
600 homens viraram as costas e fugiram para o deserto, a penha de Rimom, e ficaram na penha de Rimom 4 meses. E os homens de Israel voltaram para os filhos de Benjamim e os feriram ao fio da espada, desde os homens da cidade até os animais, até a tudo quanto se achava, como também a todas as cidades. Quantas acharam, puseram fogo. Ora, tinha jurado aos homens de Israel em Mispar, dizendo: nenhum de nós dará sua filha por mulher aos benjaminitas. Vejo, pois, o povo de Betel, e ali ficou até a tarde diante de Deus. E todos levantaram a sua voz e prantearam com um grande pranto, e disseram: ah, Senhor Deus, por que sucedeu isto? Que hoje falte uma tribo em Israel? E sucedeu que, no dia seguinte, o povo pela manhã se levantou e edificou ali um altar e ofereceu holocausto e ofertas pacíficas. E disseram os filhos de Israel: quem de todas as tribos de Israel não subiu à Assembleia do Senhor? Porque se tinha feito um grande juramento acerca dos que não fossem ao Senhor em Mispá, dizendo: morrerá certamente. E arrependeram-se os filhos de Israel acerca de Benjamim, seu irmão, e disseram: cortada é, hoje, de Israel uma tribo. Como havemos de conseguir mulheres para os que restaram deles? Pois nós temos jurado pelo Senhor que nenhuma de nossas filhas lhe daríamos por mulher. E disseram: há algumas das tribos de Israel que não subiram ao Senhor em Mispá? E eis que ninguém de Jabes de Gileade vieram ao arraial, à assembleia. Porquanto, quando se contou o povo, eis que nenhum dos moradores de Jabes de Gileade se achou ali. Então a assembleia enviou para lá 12.000 homens dos mais valentes. Lhes ordenou, dizendo: ide ao fio da espada e feri aos moradores de Jabes de Gileade, e às mulheres e aos meninos. Porém isso é o que haveis de fazer: a todo homem e toda mulher que se souber deitado com um homem, totalmente destruirei. E acharam entre os moradores de Jabes de Gileade 400 moças virgens, que não tinham conhecido homem, e as trouxeram ao arraial, a Siló, que está na terra de Canaã. Então toda a assembleia enviou e falou aos filhos de Benjamim, que estavam na penha de Rimom, e lhe proclamou paz. E ao mesmo tempo voltaram aos benjaminitas e deram-lhe as mulheres que haviam guardado com vida das mulheres de Jabes de Gileade, porém estas ainda não lhes bastaram. Então o povo se arrependeu por causa de Benjamim, porquanto o Senhor tinha feito brechas na tribo de Israel. E disseram os anciãos da assembleia: que faremos acerca de mulheres para os que restaram? Pois foram destruídas as mulheres de Benjamim? Disseram mais: tenha Benjamim uma herança que nos restaram, e que não seja destruída nenhuma tribo de Israel. Porém, nós não lhes poderemos dar mulheres de nossas filhas, porque os filhos de Israel juraram, dizendo: maldito aquele que der mulher aos benjaminitas. Então disseram: eis que de ano em ano há solenidade do Senhor em Siló, que se celebra para o norte de Betel, do lado ao nascente do sol, pelo caminho alto que sobe de Betel a Siquém, para o sul de Lebona. E mandaram os filhos de Benjamim, dizendo: ide e buscai-vos nas vinhas. E olhai, e eis aí as filhas de Siló, a dançar em rodas. Saí vós das vinhas, e arrebatai cada um sua mulher das filhas de Siló. E ide-vos à terra de Benjamim. E será que, quando seus pais ou seus irmãos vierem a litigiar conosco, nós lhe diremos:
por amor de nós, tende compaixão deles, pois nesta terra, nesta guerra, não tomamos mulheres para cada um deles, porque não lhes deste vós, para que agora ficasseis culpados. E os filhos de Benjamim o fizeram assim, e levaram mulheres conforme ao número deles, das que arrebataram das rodas que dançavam, e foram-se e voltaram à sua herança, e reedificaram as cidades, e habitaram nelas. Também os filhos de Israel partiram dali, cada um para a sua tribo e para a sua família, e saíram dali cada um para a sua herança. Naqueles dias não havia rei em Israel, porém cada um fazia o que parecia reto aos seus olhos. E assim finalizamos a leitura do dia.